Domingos Simões Pereira pediu. De acordo com aquilo que falaram para ser advogado logo depois de entrega. Exato. Que o volumoso dossiê é pedir duas coisas. Primeiro é pedir combinação legal para membros do secretariado executivo do CNE e é pedir nulidade do processo eleitoral. Exato. Se confirmado, tudo aquilo, práticas de irregularidades que acontecem no processo que eles exato. Exato. A candidatura de Domingos Simões Pereira pediu sanção ou repreensão ou qualquer outra atitude que na toca corpo do CNE e é pedir nulidade global que nós estamos a analisar de eleições. Ninguém está falando nulidade de resultados, não. Nulidade de eleições. Nulidade de todo o processo eleitoral. Aquilo é que a candidatura de Domingos Simões Pereira pediu. Na passada dia 5. Sim, nesse último recurso que interpôs dia 5 de fevereiro. Exato. Tribunal. Então, Supremo Tribunal bem falar ali como e que pode conseguir nulidade de todo o processo eleitoral. Ou seja, isso aqui que não é fundamental como essa é uma lei eleitoral específica e nos termos do artigo 148, nulidade está acontecendo apenas na mesa onde acontece algum facto relevante que propõe a causa. Algum facto relevante. Sem pôr em causa resultados. Não estava na lei eleitoral de Portugal para fazer juízo. Mas que é aquilo por balino? Juízo comparado e igualzinha em relação à lei. Porque Portugal é ele que no país inspirador. Sim. Praticamente tudo que você não está a buscar. Praticamente é que não está a buscar lá. Até porque na lei e foi mais longe em relação a subir para o artigo 114 ou 17 da lei eleitoral portuguesa que não é baos, não é? Fica vale a pena para ler negócio. Sim, não apesar dela. Não que sai dessa acordo, doutor? Não vai muito rápido, não tem pouco. Que falar com a? Se na ponto 1 e fala e cá na seta. Não conhecer o pedido de nulidade de todo o processo eleitoral cujos atos praticados pela CNE com base na recomendação do Comitê Ministerial de Seguimento da CDO. Que ali e dá exemplo? E dá exemplo porque candidatura de Domingos Simões Pereira cita que é baseada, exatamente. Sim, e cita como e foi fazer com desobediência. Sim, e nega que o Supremo e bem certo é outro. Fazer. Exato. E falar e narra um conjunto de coisas. Se não tem batemos para lei. Sim. Acordo não chega para explicar a coisa lá. Depois eu ia falar reiterar o cumprimento escrupuloso da acórdão número 1 barra 2020 de 2020 de 11 de janeiro. Exatamente. Bom, se não vai para baixo de três conclusões não pode retirar. 4 conclusões não pode retirar rapidamente. 10 decisão. Primeira conclusão é de como Supremo Tribunal me afasta quadro normativo internacional que está a regulamentar, não é? Todo um conjunto de panóplia de situação de que Guiné-Bissau está envolvido nele. Sobre a lei de direito, lei de observação internacional, que aqui fala o artigo 2º. Artigo 2º que lei que é devidamente que qualquer cidadão ouve. E suba para o protocolo de CDAO, que está falando, como pode voltar a ler, mas artigo 13 está falando como a CDAO é ter direito de fazer observação a nível de países onde é que eleição na face do nele. Exato. Só vai também para o coisa de coisa lá de Carta Africana sobre democracia. Bueno, hoje no artigo 21 observações eleitorais. Bom,
A primeira conclusão que eu tirei como acórdão do Supremo Tribunal me afasta. Essa é a primeira conclusão. Me se afasta CDAO, todos os parceiros internacionais. Tudo parceiros internacionais. De capacidade de observar e de interferir, de avaliar. Sim. De como o processo eleitoral na Guiné-Bissau foi livre, justa e transparente. É aquilo que é que me estou ouvindo. Aquilo que é me estou ouvindo. Ok. Segunda conclusão é de como eles acordam e bem na sequência de como talvez Supremo Tribunal perdi capacidade de regir no vida. Para ver de quê? Porque o Supremo Tribunal Lei outra conclusão que eu poderia ter importante é de como é bem para bem fazer sanação. Eu lembro da acordo da declaração. Sim. É bem fazer a sanação de acordo da declaração, não é? Que falou como para fazer apuramento ab início. Sim. Que goza ele castella ali mais. Que goza e riba mais. E riba mais. Porque que ele acordam 1/2020 que ele mostra como CNE deve de cumprir com formalidades está previsto no artigo 95. Exatamente. Bom, CNE entende como é cumprir. Sim. CNE entende como é cumprir porque há apuramento fazido, o único que é fazido e a assinatura de exato. CNE fala. Exatamente. Mas que essa intenção do Supremo Tribunal. Supremo Tribunal sem intenção em repetir mais. É intenção em repetir de acordo com a declaração que sai. Exatamente. De 1/2020. De 1/2020. De 11 de janeiro. Exato. Que bem sair daquele detalhe do espaço do juiz, que a sambarca, competência do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, esse acórdão me aproveita para dar sanação àquela irregularidade, aquele acórdão a 1A/2020. Né? E nesse caso, o que é que o tem? O tem um Supremo Tribunal que não tem nada. Sim. E que pode acrescentar nada. E soma nada que pode acrescentar nada, e que tem nada, e que pode impedir nada, e que pode aumentar nada. Em conclusão, porque se contra repetir apuramento nacional, que é fazido. Apuramento nacional fazido, não é? Apuramento nacional fazido. Sim. Supremo Tribunal ordena CNE para repetir fazer apuramento nacional. CNE é fácil. Ou seja, GOS, eu falo mais CNE para tornar fácil apuramento nacional. Isso uma hora que eu falo o filho para fazer um TPC, que ele cumpria. Exato. Essa é outra conclusão. Se não olhar nas cartas daqui dos juízes conselheiros, como do Sai do Baldé. Exato. Com o Lima André. Lima André. Que retira possibilidade de participar nesse plenário para acontecer. Exato. É referir exatamente aquilo que os coisas estão a ser muito repetitivo. É repetitivo. Sim, muito repetitivo e em cumprimento claro da lei eleitoral. Então eles é que andam participando naquilo. Terceira conclusão com o Tatiganel. Ele como Supremo Tribunal Misti afastando CDAO e outros organismos internacionais e impondo CNE repetir. Sim. Aquele que é fastidioso, que não resulta em nada, e chegando a um ponto onde que eventualmente PSGC com esse candidato pode pedir mais um acordo da declaração. Sim.
E para falar desta vez... Não é para a mesa, não é para não começar desde... Contagem de votos, exatamente. Bom, para-se na Tenacional... Na Tenacional de como não receber... E quem? Bom, não recebi ele membro, não ouviram que e membro do coletivo de advogados de candidatura de Umaru Sissoko Embalo, Dr. Nelson Moreira, e deputado da Nação também, que não havia ouvido, que se primeira reação a esse novo acordo, número 3/2020 do Supremo Tribunal. Dr. Nelson, muito boa tarde. Boa tarde. Sim, doutor, qual que é a primeira reação que vou poder oferecer-lhe a esse acórdão, esse novo acórdão 3/2020 do Supremo Tribunal? Não vi voz muito baixo, mas tudo terá entendido como a preocupação tem a ver com o acórdão 3/2020 que saiu hoje. Sim. Reação de gabinete de advogados de Umaru Sissoko Embalo em relação ao acórdão, e acórdão está nada de novo sobre a matéria. Ou seja, se você ouvir, o que é fundamental? A Coron tem 17 páginas. O que é fundamental? Se pega a Coron, também na parte diz o que é que decidiram e tem 2 pontos. E como que pretensão que requerido para a candidatura derrotada Domingos Simões Pereira, Supremo Tribunal manda indiferir, ou seja, e calcule e pedido de nulidade que a candidatura do Domingos Simões Pereira mesmo para o Supremo calcule. Ou seja, o Supremo fala do Domingos Simões Pereira, como é o pedido de nulidade de eleições no cano calcule, indiferir e eliminar. Segundo decisão que tomado e como o Supremo Tribunal de Justiça falou como que o CNE deve fazer e como e deve cumprir que ocorre no número 1 para 2020, 12 de janeiro. O que me se fala aqui? Me se fala como que apuramento que falava de tem que fazer do início, que o CNE deve repetir. Ou seja, CNE repetir e fazer operação de consolidação de dados de acordo com a recomendação de missão de CDO. Se uma missão de CDO, onde esteve ali, é para ter o Supremo, é para ter o CNE e chegar ao entendimento de como que tem em falta e tem que fazer uma operação de apuramento, operação de conciliação de dados. Que a operação de conciliação de dados de fazer dia 4. E tem até que sair naquela operação de conciliação de dados e mandado todo o órgão de soberania nacional e dado assim por encerrado o processo eleitoral. Então, Supremo Tribunal de Justiça, que falar no AVNE acordo em Ecomã, que a operação de conciliação de dados que fazia do dia 4, cumprindo assim com recomendações de missão de CDO, que lá acabei de acordo número 1 para 2020. Ou seja, para o Supremo Tribunal de Justiça e Comã, que o CNE deve fazer? E deve repetir a operação de apuramento nacional ad início, ou seja, e tem que fazer a operação de apuramento nacional sem presença do CDO, ou seja, na operação de apuramento nacional, de entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, e acabou de fazer de acordo com a recomendação do CDO, e tem que fazer de acordo com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça através do acordo número 1. Ou seja, que diferença tem a ver com denominação? Para o Supremo Tribunal de Justiça, como que a operação que fazia no dia 4 e que deve de fazer referência a CDO, mas deve fazer a referência como e no cumprimento do acordo do Supremo Tribunal de Justiça. Exato. Aquilo que eu não pude concluir como é acordo 3 que CDO que saiu e que disse nada de novo, acordo número 3 através do processo número 4 e que disse nada de novo em termos de pleito que está no Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, situação mantém tal e qual como aqui está, resultado mantém maneira que está e que são de formalidades, não pensa como não na pera, que é que CDO assume que está na tudo é processo para calcular o pronunciamento do CDO. A volta da questão. Então implica como mais uma vez país na cinta e pera que dia que CDO. Tudo no eleitorado, o povo guinense o seu todo, esteja onde estiver, que está ali a nível nacional, que está diáspora aí como está tranquilo, porque a situação é mantida tal e qual como está, nada que alterar. Umaru Sissoko Embalo e presidente eleito, porque a vontade popular que expressado na urna no dia 29, que ela mantém tal e qual como que está, nada, apesar de cometer tentativa no sentido de alterar a vontade popular que expressar na urna,
Cana Conti, nem nós, nem amanhã, que vontade popular tem que respeitar, justiça eleitoral, na bem acima, por isso nós estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos, vamos se tranquilizar. Tudo no eleitoral, como está sereno para estar tranquilo, como uma presidente e não vai impulsar para ser presidente de todos os guineenses. Muito obrigado. E era assim, Dr. Nelson Moreira, que é possível não papiar, porque cá não ouvindo, que tem retorno. Então, é difícil, hora que tem feedback, não conversava misto puntal, realmente. Então, CDAO na perado, se o Supremo fala com uma CDAO, está fora desse processo. Doutor, já agora, boa Bidrito, Nelson Moreira, gosto de um colocar. Exato. Como é que não apela a CDAO, se o Supremo, claro, expõe claro ali na acórdão, de como e cana admitir atos de valor extra-processuais que pertencem a eleições que praticado em cumprimento de recomendações políticas. Não opera mais cereal? Não, que me se informações que não tem seguras, que é como falando na semana passada. Sim. O Paulo Sanha tem estado a ligar certas pessoas, inclusive nós na Facebook, como ele liga Rui Sanha e outras individualidades. Ele como objetivo principal de essa decisão do Supremo e nula a eleição. Mas eu bem percebi como o povo de Guiné-Bissau provavelmente não bem castiga eles com um castigo maior. Sim. Eles próprios nasceram num lado. Nasceram num lado. Que unidade na panheiros próprios também. Eventualmente, apanhar um castigo maior. E que castigo maior? Porque acaba com essa decisão desbaratada, castigo por ter ainda. Amigos, que me perceber, para ouvintes perceber. Nós está perante quê? Nós está perante mais um... E que é como falar, a operação, na 2 minutos nós explicamos muito bem. Nós explicamos já como o Supremo Tribunal que misti e afasta CDAO e organismos internacionais para poder ter campo aberto. Para poder ter campo aberto de julgar a nível nacional à vontade. Com os interesses que ninguém que conhece, só ele que conhece. Maneira que misti. Exatamente. Hora que conseguisse o seu candidato, o compromisso que tem, né? Que é na fazer? Acha como tem um compromisso mesmo firmado, forte? Sim, porque se é contra o esse que nós gosto. Porque a minha informação que não tem, ainda me se avança tio. Sim. Informação que não tem, né? Ele como Paulo Sanha, suma que não falou. Ele liga alguém, que não chama nome desse dono. Que ele fala, Paulo Sanha, será que você nada? Sim. Bom, não sei. Ele fala, como se que nada de, porque senão não vem cair, se não a eleição, bona cair na... Suma que alguém fala, que não vai nem via terrestre, nem via marestre. Bona cair na Iago. Via arrestre. Bona cair na Iago, para vai para Bulama. Então, mas é só que lá, a informação também está falando como é que liga na Facebook, não já, e liga com ela. Então, o que é que não acontece? Esse acordo não disse nada e que acrescenta nada. Suma que advogado fala. Suma que não falou já. E que disse nada. Para ver que. E que acrescentar e que disse não, é coisa. É uma coisa aqui muito importante. Que como o processo torna a volta mais naquela fase de incerteza. Não. Ninguém quer saber qual dia que acaba, porque manda mais para, quer dizer, para o Supremo Tribunal. Não. Enquanto CNE quer repetir que apuramento, para o Supremo Tribunal que tem um presidente da República. Então não continuar aqui, não continuar nessa incerteza assim. Suma como fala, não está na 47 dias. 17 páginas. É 17 páginas. E desferimento de ataque apenas contra a CDAO e CNE. E canaliza processo. O Supremo Tribunal canaliza... Não, porque processo para o DPGC que ele é botal. E botal. Ele que vai para ele. E ataque contra... CNE. Contra a CNE. De desobediência. Que aí que pode aplicar combinação legal e panhareba e fica na ataca verbalmente. Exato. Combinação verbal. Então, ele gosta e suma e abre guerra contra a CNE. Logo ele mistura para a CNE não qual. Se afastar CDAO. Que cana conseguir. Sim. Ele gosta e mistura atacar a CNE. Porque CDAO procura dinheiro, como mandei fazer aquilo e fazer aquilo coisa. CNE, 1,5 milhão que dá se conseguir derrubar a CNE, na cama muro. Olha.
Sim. E na muro. Isso moro que fala, o afasta árbitro, para bobo ficar bobo ali, mas bobo pitão de ferro. A gente é ingrato, pá. Serial deles 1,5 milhão cada juiz conselheiro para analisar o processo, que nem o resultado que é publicado ainda é dar o dinheiro. E passa fim de ano que é o direito. E... A OSE não afasta serial. Não afasta serial. Para receber dinheiro, serial é importante. Exato. Agora, para bem ajudar entendimento, ajudar consenso, a volta do processo serial não. Que é extra processual. Ok. E se vou falar CNE para repetir apuramento, nos termos do artigo 95, apuramento nacional está fazendo só com 10 atas. Ponto final. E quer fazer 2 viagens. E quer fazer 3 viagens. 3 viagens. Fazer o primeiro viagem, que a ata é assinado, e fazer o segundo viagem, que a assinatura é ata, e fazer o terceiro viagem, com presença e testemunha de serial. Da serial. Aí ele fala como ali, é um valor extra processual. É nulo, sem efeito. Não. Que tem nada de processo ali. CNE está a cumprir um ato administrativo e que nada de processo. Mesmo que fosse de processo, não tem que entender como a CNE, se ato tem que vai integrar só no âmbito do processo para ir avaliado como tal. Mas que pode ser avaliado enquanto ele está na jerarquiato. E o Supremo Tribunal que tem ensinado para ver o quê? Para ver o que pedir e fazer. 1, 2, 3. E porque isso é uma hora com um papel grande culpa na casa. Às vezes está falando, não, menino, eu só acaba fazer coisa, a mim próprio não dita, não disse a voz. Não disse a voz. Quer dizer, Supremo Burgunho e que tem como aqui na sair nessa situação. É Burgunho. Então, eu me só para a gente cumprir, para falar, não, é ele que tem a poder, realmente. Não, é que tem a necessidade de cumprir. Nem que tem a poder. Mas esse que me está apontando, o gosto, o que não fica nele? CNE não repetir e não cumprir para não poder ficar definitiva em processo? Não. Ou CNE não manter? Não, firme nesse posicionamento? CNE, nesse caso... E deixar o Marubata passear no outro lado do mundo? Lembra como a enquanto lei eleitoral. Supremo fala bom, lembra como a lei eleitoral e tem artigo 6º. Artigo 6º. Essa decisão do Supremo Tribunal é nada. Ou tem artigo 6º que conta como se o Supremo Tribunal quer decidir. Agora, decidir e que só pronuncia ou tira uma sentença. E tira uma sentença que não vai de acordo com a lei, que não dita alguma novidade no ordenamento jurídico, na situação jurídica que nós temos. Gosto papel de uma coisa que... Essa novidade na situação que nós temos. Gosto papel de então, acordo nos termos do artigo 6º, CNE recupera plenitude de situação. Sim. E tem que dar encaminhamento à situação. E já agora, como é que qualquer papel do Ministério Público nesse, porque não havia ontem pronunciamento do Procurador-Geral da República que bem reforça o que o Dr. Rui Sanha fala, né, exato, de 4 de fevereiro, que você nem fala que tem feito. Procuradoria-Geral da República, para além de reconhecer a justeza, a transparência, a clareza, a limpeza do processo eleitoral. E fala como se tem irregularidades que ela está constituir peso para lesa interesses que por bater dentro do processo. Ou seja, e que está constituir mal para alterar qualquer coisa dentro do processo. Portanto, para o Supremo, processo... É para o Ministério Público. Para o Ministério Público depois. Mas também toma atenção de como cada instituição do Estado está vedado de limites de cumprimento de lei. Lei, nos termos do artigo 8º. Lei obrigatório, exatamente. Lei obrigatória. 8º da Constituição. E eles estão atentos a observar esse aspecto. Então, será que, para não ficar que o Ministério Público tem alguma coisa a dizer, para falar Supremo, pera, acabou, chega, ou eles chegam por ele? Não, Supremo só Tribunal... seria algo por ele? Não, Supremo Tribunal... não fala Ministério Público. Aliás, Ministério Público, nos termos do artigo 658, Supremo Tribunal vai dar possibilidade de pronunciar. Mas não tem dúvida se contra. E cadal? Mais uma vez, aliás, 658 do Código de Processo Civil, para cá. 658 do Código de Processo Civil, Supremo Tribunal vai dar
oportunidade de pronunciar, para conta, que conta de coisa lá, Sim. para fazer. Mas não tem dúvida se contra o Supremo Tribunal dá Ministério Público é oportunidade. E se cada oportunidade, a nós não conhece verdade do Ministério Público enquanto defensor da legalidade democrática e advogado do Estado, pronto, ponto final. O Supremo Tribunal que tem novidade. Sim, que apoio fazer nada de novo. Só que tem novidade. Então, para deixar portanto, sentença, nesse caso, acordam e o nada. Bom, nós vamos para outro campo. Se, na boa opinião, o Supremo que tem nada de novo, Exato. está só na manda ser nem repetir coisas que fazem balhar. 3 ou 4 vezes. Exato. Inclusive, na última, aí fazia sob presença e testemunha de CDAO, de membros da observação eleitoral de CDAO, de responsáveis de gabinete de eleições de CDAO. Cujo quadro normativo está vinculado ao Estado de Guiné-Bissau. Exatamente. Com presença do Ministério Público, com presença de 2 representantes de candidaturas, certo? Sim. Tudo estava lá. Com presença de tudo presidentes de comissões regionais de eleições, Exato. tudo estava lá. Exato. Não me punta. Botando ali impulsamento, investidura. Gosto que próximo passo, porque vou falar esse que ensinar, esse cabale, esse zero. Exato. Mas para investidura fazida, botando a Assembleia Nacional Popular, que se presidente tem que marcar uma sessão especial, que fala como é na pera, decisão do Supremo Tribunal. Que para a Assembleia Nacional, com certeza, para Cipriano Cassama, não a Assembleia, para o presidente, Exato. essa decisão é válida. Que para o governo, que financeiramente também, e está a organizar, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele que tem aqui corpos de, como é que é que chamar? Calma. Do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Além de protocolo. Protocolos de Estado está na cabeça, não vou chamar exatamente. Ele que tem aquilo tudo. A não olha exatamente posicionamentos do primeiro-ministro, de como é na pera Supremo Tribunal. Nós estamos agora perante. Ele falou ontem para a Procuradoria para a pera. Exatamente, e cá reconhecer declarações. O procurador ele fala, eles único quem quer na pera é o Supremo. E o Supremo, panha opinião, panha humilde percepção. Está na retarda investidura de Umaru Sissoko Embalo. Essa é só uma estratégia de retardar um trabalho que tem que fazer, porque é mistério olhar o país de maneira que está, na mão do PAGC, porque nesse momento o país está na mão do PAGC, querendo ou não, Aristides Gomes, ele é presidente da República, ele é primeiro-ministro, e não faz aqui que mistério, e Domingos Simões Pereira, querendo ou não, ele é primeiro-ministro também. Exato. Então, nós está perante quê? Ainda tem investidura nesse caso? Ainda tem investidura, como falou com o Supremo Tribunal. E que por acaso que mistério através desse julga para afastar CDAO. Porque quer CDAO e quer União Africana tem instrumentos que têm legitimar eles de intervir para o processo de transferência de poder. Lei vai ali várias vezes protocolo do CDAO. Sim. Na lei Carta Africana sobre a democracia de boa governação. Pensa cidadão guinense não pode compreender o que está em causa. Sim, por favor. Nos termos do artigo 5º dessa Carta Africana, e tem impõe a autoridades nacionais concernentes no processo de assegurar, nos termos da Constituição de cada país, a transferência de poder. Siga assim, Buna Bingoja como artigo 23, 10 mesmo, Carta Africana, como pode ler rapidamente, e cria condições de ter sanções. Portanto, às vezes, não está pensando como nós só e falou no número 4 do artigo 23 de Carta Africana. E fala toda a recusa por parte de um governo estabelecido em transferir o poder ao partido ou candidato vencedor na sequência de eleições livres e justas, livres e justas e suscetível a sanções. E sanções podem ser interdições até na tomada de medidas administrativas apropriadas para efetivar. Porque lembrar como a União Africana
tem Conselho de Segurança. Sim. E CDAO tem comissão, não é? Sim. Sobre a segurança e medidas administrativas para impor essa transferência. Essa transferência de poder. Sim. De forma pacífica. De forma pacífica. E se tem resistência. Suma que não fala ali por tempo, a parte do Presidente da Assembleia, a parte do Primeiro-Ministro, nesse caso, que duas instituições, querendo ou não, que duas instituições, é importante para acontecer. E que por acaso que é tudo não acontece. E que por acaso que isso não acontece. Portanto, acordam e que tem nada, e que acrescenta nada, e que burro nada, nem que pode impedir nada. Porque eles acordam só para o nos termos de direito, bueno, já como e nulo, sem efeito. Por quê? Porque nos termos do artigo 668 do Código do Processo Civil, está contado como sentença. Acordam e sentença. Sim. Sentença que está com-se, que é com ele, e que é pedido, ou e vai com-se a mais de que pedido e nulo. Ou seja, eles acordam que pedido vai para anular a eleição? E que pedido vai anular a eleição? Mas falei que anula. E falei que anula e vai ordenar para repetir recontagem. Não, que recontagem, apuramento. Apuramento. Sim. Apuramento que na linguagem do PSGC está significar recontagem. Mas não cana de linguagem, não é de linguagem do Supremo Tribunal. Porque o Supremo Tribunal faz trabalhar a recontagem. Recontagem, que ela sempre. Mas PSGC, o lembrar, tem uma espécie de... Sim. De esperança. De esperança. De como é aquilo que tem que fazer. Se o próprio nascer recurso, e está falando como a verdade eleitoral, passaram 30 dias nesse momento, eventualmente dados podem estar perturbados. Sim. Sim. Só que dados está bem, está na ata, ninguém pode perturbar. Está muito bem. Até pelo sinal que depois de ir confrontado na dia 4 e mantém sempre igual. É que perturbar, ninguém quer camitela. É que chegar a perturbar e que fazer. Sim, sim. Então, nesse caso, tudo na mantém na mesma? Tudo na mantém e processo de transferência de poder não é efetivar. E CDAO não obriga aquilo a acontecer? Não. CDAO que instituição nesse momento? CDAO e nesse momento ele tem legitimidade, porque os organismos internacionais estão trabalhando na base do princípio da cooperação de subsidiariedade, né? Cooperação, coordenação, subsidiariedade. Ou seja, consoante a aproximação da organização, está delegar o poder de fazer na nome de que outros. E tudo aquilo que a CDAO fazia, lembra como a CDAO impõe Presidente da República de como é cortar o poder, impõe nomeação de governo, impõe manutenção de governo. Sim, e impõe ainda demissão de Procurador-Geral da República. Demissão do Procurador-Geral da República. E conta como aquele outro que está ligado tem que nomeado. Exato. E impõe demissão de governo que o ex-presidente da República nomear. E imposta. E impõe série de outras coisas. E que é isso que você deu cana tem. Impõe manga de outros primeiros ministros. Impõe manga de outros primeiros ministros. Impõe Omar Sissoko Embalo como primeiro-ministro. E impõe Bassirou Dias como primeiro-ministro. Apesar de que não impõe de forma atabalhoada, mas nesse caso em concreto, e tem um protocolo específico que está vinculado. E protocolo sobre democracia e boa governação, e tem uma carta africana que está chamado portanto, e documentos, e está chamado Carta Africana sobre a Democracia, as Eleições e a Governação. E documentos está na internet, qualquer um pode ir para buscar lá. Então recomendar cidadão guinense para buscar. E se nunca conseguir entender o direito, cada quem está sendo capaz de entender e de encontrar melhor interpretação sobre o documento. Doutor, nós estamos já praticamente na fim de nosso programa. Então, nesse caso, o Ministério Público apoia a tua.
Ministério Público tem que estar só e não observar. E não tem informação, a mim tem informação, gosto de como a coletivo de advogados do Umaru Sissoko Embalo pode avançar na segunda-feira com uma queixa-crime contra certos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que pode considerar de suposto, alegado desrespeito da lei eleitoral. Exato. É possível essa Exato. Sim. Lembra como na lei eleitoral e tem crimes. Sim. Tem crimes eleitorais. Partes sancionatórias. Partes sancionatórias. Sobre o Ministério não pode vai para aquele capítulo de sanções. Para o que aqui está falando? Para o que aqui está falando. Não é? Sim, mas sobre quê? Sobre quê? Naquele aspecto, como isso para não jubi. Que sanções como isso para não jubi. Porque se só esse, canal, esse está só 3, 4 meses. Porque... sobre reclamação e recurso de má-fé. E tem noção de reclamação e recurso de má-fé. Mas está a recair sobre a PGC contra o Supremo. Porque está ali no artigo 174 de lei eleitoral sobre reclamação e recurso de má-fé. Está a falar como aquele que com má-fé e reclama e protesta e contra-protesta ou impugna decisões de órgãos eleitorais sem fundamento e está punido com pena de prisão de 6 meses a 1 ano de prisão. Bom, esse para PGC com protestar e impugnar e pedir nulidade de eleições se fazer sem fundamento, porque o Supremo fala que tem fundamento. Então, nesse caso, quem queria me queixa e CNE contra a PGC. E não só. E tem uma panóplia de diplomas, por exemplo, subai no diploma que está falando de crimes de titular de cargos públicos. Na crime de titular de cargos públicos, olha, crime contra crime de violação da Constituição. Não é? Portanto, se vou continuar na Jubi, que parte das sanções por algum dispositivo, por acaso a mim calei engana Sintarim rádio. Bom, e tem outro que está ali, 166, sobre incumprimento das obrigações. Nunca se o Supremo está a incumprir obrigações. Nunca se aquilo. Está ali a inobservância de qualquer obrigações impostas para presente lei ou comissão de prática de atos administrativos necessários, exato, e se pronta execução, suma também demora injustificada no seu cumprimento e está punido com pena de multa, fica conta que valor de multa. Bom, é que não fala, mas eventualmente coletivo de advogados, porque é preciso também analisar de forma minuciosa. A mim, em que analisar de forma minuciosa essa parte de sanções, em analisar parte do contencioso e fazer juízo de comparação com... Eu vou chegar à conclusão que o Supremo Tribunal falha. E falha. Na todo aspecto. Redondamente. Na seta de forma repetitiva, recursos de PGC. Na seta de forma repetitiva, até porque nós estávamos já perante um caso julgado. Então que chegaram no terceiro acordo. Nós estávamos já perante o caso julgado, que falava já CNE. Cumprir formalidades preteridas. Sim. Gosse, nós está perante sessão de caso julgado. Sim. Né? Sim. Porque a partir do momento que prefere uma sentença, o poder está esgota completamente e que sentença e te vincular qualquer outro pecador e mesmo a bom. O Supremo Tribunal fala CNE para repetir apuramento nacional, CNE repetir, ele dá na mesma. Agora, se não só o pode bem entrar na situação de crime de violação da Constituição, mas também pode ser crime de abuso da autoridade. Não é? Sim. Abuso da autoridade. E crime de leva o país na situação de instabilidade, porque esse tipo de situação, se você tem um povo, não quero falar de outras partes que é agressivos a nós, felizmente o povo guineense é um povo sempre pacífico, nunca age com agressividade, mas tem partes do mundo, se é situação que não é verificado, acontece em outras partes do mundo, é hora o país descamba.
Não vive já um caos. Exato, não vive já um caos. Uma situação de caos. E eles é por culpado para aquilo lá. Exatamente. Para estar leva o país. Exatamente. Porque que fazia os mais e coloca mais país numa situação de incerteza. E na dazo a país, em caso de cinema entra na conferência de imprensa. Com certeza, porque engaba já não tem blog oficial, engaba já a decisão do Supremo. Eles, hora que tem um acordo de sentença. Sim. Não, engaba já próprio. Provavelmente está a trocar. Qualquer último conteúdo, sentido daquele acordo. E PGC também põe que é o público. Nesse momento, eventualmente, pode falar, não, gosto de falar recontagem. Sim. Mas se CNE quer fazer. Sim. E por quê? E por que não declarar nulidade? Porque o Supremo Tribunal pediu para afastar a CDAO. Sim. Ou seja, e que houve verdade da comunidade internacional sobre o processo eleitoral, e que houve verdade de observadores internacionais, e como houve verdade de supervisor da comunidade sobre essa eleição, e me houve só verdade de ele com seu amigo que PSGC com seu candidato. E sobre essa verdade e me se vincular a CNE. E me se vincular a CNE, me se vincular ao país. E ora que é assim, e tem qualquer juiz está suscetível à responsabilidade criminal, disciplinar e socialmente. No caso dessa sociedade, Canabim está na disposição de controlar esse Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal está correspondia a nenhum mínimo de interesse. Doutor, mas se pode fazer uma análise muito rápida, não sei na fim, como é que você avalia a posição de um juiz conselheiro, o doutor Juca Armando Nancasa, que, de acordo com os dois outros colegas, Lima André com o doutor Mamadou Said Balde, sim. que depois de votar vencido naquele acordo da declaração, com ele junto, Juca Armando Nancasa, e vota vencido, e fala como e que tem necessidade de que a declaração fazer, porque se nem cumpria formalidades preteridas, segundo orientados para o Supremo. E cumprir e fica sanado, porque tem atos de sanação. Mas por que que mesmo o juiz conselheiro está na parte mais, não outro pedido de recurso daquele mesmo candidato que negava já esse pedido da declaração? Não está perante quê? Não está perante um juiz conselheiro, porque em cana fala Paulo Sanhar, o Nené, Fernando T, Armindo, Cosires, eles mantêm essa posição sempre. Exato. Mas tem que três que afastar, porque hoje cometem irregularidades que não acontecem. Mas dos continuam a afastar e continuam firme nessa posição, enquanto um baralha e fica assim. Na corda bamba. Um som que fica na corda bamba. A boca de direito. Como que está avaliando? Não é dias na Facebook, na manga de outras coisas lá e tal, não é? Não fala como tem ameaças de Rui Nené, juiz conselheiro, vice-presidente do Supremo Tribunal, contra ele, contra outros juízes, no sentido de comparecer, porque ele incorria processo disciplinar. Bom, em que se é que passa, mas é absolutamente reprovável esse comportamento de associar a aqueles que destruem a estrutura do Supremo Tribunal. E ora que eu vi que juízes, que resto dos juízes, excepto Mota, que vai juntar agora, que Juca André vai juntar aqueles, que outros tudo e se formação jurídica e duvidosa. Formação jurídica e duvidosa. Ou seja, Juca André, como é? Juca Armando Nancasa, que soltava já daquele corda. Exato. Né? Então, na rival mais, portanto, é um comportamento absolutamente reprovável. E reprovável na medida em que ele que dá coro é gente. Com certeza. E se eles estavam lá, é que não tem coro. É que não tem coro e
que pui juca na casa na vai associar a esses para deles coro. Estranho, e não pensa como esse Supremo Tribunal, de facto, sem falar um ou outro seja assim ou assado, mas a mim que confia mais nesse Supremo Tribunal. Ou seja, Supremo Tribunal acaba por preferir mesmo acórdão dos bias. Acórdão 1-2020, acórdão 3-2020, praticamente claro. Porque e que é como falou, e que tem nada, e que tem novidade. Exatamente. E que tem novidade, hora que assim, nesse caso, CNE, mais um bias. Isso aí, de cabeça erguida. Isso aí de cabeça erguida e recuperar plenitude desses poderes. Sim. E plenitude de confiança que os cidadãos têm no processo que ele conduzir tele. Portanto, nada nota negativa, péssima ao Supremo Tribunal de Justiça e nada nota positiva, de excelente, a CNE. Ou seja, na dia de namorados, Supremo... na dia de namorados... Prova Guinense como realmente ele e um dos namorados de pé. E tem uma discussão que tem com o senhor Paulo Sanha. Manga de vias, gente que está... Mas não fica muito rapidamente. Exato. E tem uma discussão na internet, na Facebook, em falar como ele que disse tragédia de distorção de funcionamento. É que o Francisco não está falando, mas ele o fez ontem. Está fazendo vergonha. E falando, mas não, coisa ali tal. Falar, doutor Paulo Sanha. Nesse processo, ou na outros? No funcionamento global do Supremo Tribunal. Sobretudo nessa, a partir dessa. Falar, não recomendou. Fazer se um organismo internacional para bem fazer avaliação de funcionamento de tribunais, em particular do Supremo Tribunal de Justiça, né? Nunca tenho dúvida como nota na sede péssimo. E com esse acórdão 3 nota e péssimo. Ok, para ficar muito rapidamente, para não ficar calque. Para ficar e para falar. Não deixa para a população. Não deixa a população de Guinense para ficar sossegado, em primeiro lugar. Omar Sissoko Embalo é presidente da República. Eleito. Reconhecido. De acordo com lei a nível internacional e mundialmente. Se outra organização internacional tem nenhuma dúvida, pensa como aqui dúvida está completamente na chão. O que resta talvez é ação de esclarecimento com a diretoria de Omar Sissoko Embalo, presidente eleito, deve fazer. Pegando nesse acórdão para esclarecer. E CNE agora? CNE também quer fazer? Sim, CNE. E CDAO também? E CDAO? Sim, três esclarecimentos. CNE, CDAO deve esclarecer. Fica definitivamente esse processo. Outros organismos que têm dúvida e reticência, conciliando esse com vários dispositivos, sobretudo dispositivo de Código de Processo Civil, lei eleitoral de Cumá e acórdão que disse nada. Exatamente. Só para avaliar do ponto de vista jurídico e nulo, nos termos do artigo 668 do Código de Processo Civil, está falando como vai pronunciar naquilo que é pedido ou pronunciar a mais sobre aquilo que é pedido. Tá bem. E se eles pegam esse trabalho, claro, se fazer uma panóplia de enquadramento, pensa como processo e fica definitivamente, e não espera como nenhum outro acórdão que não tem mais. Exatamente. Só pena do Supremo Tribunal levar para Júri Galinha. Atiça, nervo, o gente tem sobre eles. E bem provocar aquilo. E bem provocar aquilo que ninguém camiste. Pensa como que ele acabou. Tá bom. Para não ficar muito... Bom, não fica ali, está já 7 horas mais 37 minutos, 7 minutos depois do tempo que não dado. Não sei, e era uma conversa à volta de acórdão número 3/2020, o último acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça, num único processo, 47 dias depois das eleições, o Supremo produziu mais um novo acórdão 3/2020, primeira vez na história eleitoral guineense que e tem 3 acórdãos diferentes, 1/2020, 1A/2020, 2/2020, um despacho e 3/2020. Portanto, e esse não fica na história, com certeza, para alunos de escola, diferentes escolas de direito que tem na Guiné-Bissau analisar, para professores analisar, para tirar realmente ilações naquele país que nós está. Não fica ali, e não entregar esse país na mão de Deus, não entregar Deus, sobretudo para orientar se bênção de verdade sobre guineenses, de justiça sobre guineenses, de coragem sobre guineenses, de amor, de reconciliação, de paz, de concórdia, de progresso e de desenvolvimento. Para ir tirando de rosto gente que está a lutar exatamente contra tudo isso que nós chamamos ali. Paz, reconciliação, entendimento, humildade, amor, desenvolvimento, progresso desse povo e dessa pátria. Não sei, a nós, nesse programa, não volta só segunda-feira, às sexta. Se Deus dá vida com saúde, vou ter certeza como e que tem homem que pode impedir. Segunda, se Deus quiser, não está ali com mais novidades. Tchau. Situação está ali carismaticamente. É prova de uma situação carismática. La CNE vient de proclamer, dire que la CNE c'est la seule instance compétente d'annoncer des résultats. Nous, on l'accepte, on la respecte et on est prêt à aller au deuxième tour. Era conhecimento de que tem qualquer contestação de resultados se CNE confirma esses elementos que a mim não tem nenhuma contestação da minha parte e a sala trabalhar que há estruturas de partido para ter também um reconhecimento naquele sentido. Mas espera como que ela vai ajudar a criar um quadro de colaboração bastante mais fluido, não é? Para não abrir uma nova página de relação. Mas, portanto, então a Liga para dar felicitações, para desejar sorte, não é? E espera como que caminho sonhar com a Guiné-Bissau ou sonhar mais, que aquilo é melhor e aquilo e não ser capaz de contribuir. Olha, ok, Nyarmo, não está gostando, porque tem que me souber pessoalmente. Não tem nenhum problema. Liga, Nyarmo. Sumi também por bem, Nyarmo. Não, amigo grande. Eu vou ganhar, amigo grande. Mas, a boa Nyarmo grande. E tem que aqui África. A boa não falar. Ok, está bom, Nyarmo. Muito obrigado. Ainda não pera, está ligando falar. Obrigado. Ok, bravo. Ok, bravo. Obrigado. Ok. Forte abraço e bom sorte. Nyarmos, você não manda voz a mensagem para falar você como está na casa, tranquilo, na aguarda pacientemente para resultados de não eleições presidenciais. Misti aproveita essa ocasião para confirmar como de facto liga Nyarmo concorrente a eleições presidenciais, porque imbuído de um sentimento de democrata. Entendi como era importante pedir para nós tudo. Não aguarda pacientemente aquilo que nascer do resultado proclamado para a Comissão Nacional de Eleições e assegurá-lo como se ele que é escolhido a minha série de primeiros, ou talvez primeiro, alguém que não ligar, para felicitá-lo, desejar boa sorte e espera como ele também, e não ser capaz de fazê-lo, caso o resultado seja no sentido de como a Miki vencedor. E portanto, aos 31 de dezembro, vou permitir desejar a vós um ano novo próspero, cheio de saúde e que, se não ter um novo presidente, vai ser realmente início de uma nova vida para nós todos. Resultado provisório que agora foi publicado pela Comissão Nacional de Eleições e está profundamente impregnado de irregularidades, de nulidades, de manipulações que estava consubstanciar, que estava junta para produzir que não tem que reconhecer como um roubo que não está por ser. Na fala como não pode impactar que ele não anuncia essa audiência, não intenção. Depois de não ouvir, não conselheiros. Depois de não ouvir, tudo entidades jurídicos, políticos, sociais, que podem aconselhar no sentimento e de como não vai propor impugnação de resultados. A mim tem princípios, camaradas anti-combatentes. Não ter a palavra, nunca te trair. Mas quem é trair, não trair. Quem humilha, não humilha. Que lia, quando não vai a Angola, um pedido audiência que o presidente do partido, falar me reafirmou minha candidatura.
Eu falei agora, não agora. Agora, camaradas vão ser muito responsáveis naquele partido. Nunca traí domingo, nunca. Pois nunca traí domingos. Nunca traí domingos. Não conto. Nunca traí domingos. Não entrei na guerra de domingo, se vão esperar. Já mal ganhar, manda prender. Porque não nega. Todo domingo se pode esperar. E também não discutimos para não vou contar ele, não vou contar ele. E que tem nada que fazer aqui partido, sem domingo se vão esperar assim. Sem comissão permanente assim. Domingo se vão esperar, se nem a candidatura de direito. Não tem a vir para domingo se vão esperar. Para que pensa? Não tem a vir para ver o futuro. Seguindo-me se trai roça. Não fala, obrigado. Não tem que fazer justiça naquele partido. É meu primeiro vice-presidente daquele partido. Na hora que o domingo não sei. Será que está contando? Que está a fazer carta e põe outro aqui. É justo? E a dura aceitar? Se a dura aceitar? A lá vai aceitar? Quando não vai ao Congresso. Domingo falou com o Ministério Presidente. Não falando disso mais um dia. Quando não vai lista solidária, quando a gente vem para ver que me pareceu o estatuto para fazer maneira que é misto. Não fazer estatuto, maneira que é misto, para vir tratar mal? Para vir tratar mal? Mas com quem é o domingo? Quer que por um primeiro vice-presidente? Ou, aliás, um segundo vice-presidente? Um terceiro vice-presidente? João mesmo que dure, cara negava aquilo, né? Cada coisa própria. Isso fala bolsa, para você vou comer. Força Armada não interfere nada, mas nada na eleição presidencial na Guiné-Bissau. Mas nada mesmo. Força Armada é por ele para perto da eleição. Onde é que nessa tenda? Jornalista não conta bolsa. Como é que não seria? É 5 anos com meus colegas que filmam. Mas é difícil. A voz própria botou se naquela. É difícil mesmo para sair do país. 5 anos sem qualquer problema. Mas é muito difícil. Mas um convidado para fazer golpe na 2016. Um convidado para fazer golpe. Para tirar Zomap. Não fala gente como Zomap. Ele acaba sem mandato 5 anos. Nem golpe que tem. Mas é fácil. É difícil. Não fala gente como a Força Armada não segura paz, tranquilidade na Guiné-Bissau. Zomap falou com ele completa 5 anos. Sim, completa 5 anos. Mas para ver o padre Ndari de Domingo Simões Pereira, que logo foi completar 5 anos. Para ver o Bossange bem lhe fala para tirar o mapa militarmente. Se bem você nega, não tem mais essa hora. Ele não completa 5 anos. Mas não como a prova. Daí ele não está percebendo, não está entendendo quem tem. Não convidar para Abraão para saltar presidente. Militar que fazer. Ora, que o Presidente da República para não ter medo, significa como é que tem a condição de comandar Forças Armadas. Então não for a Força Armada, vai abri-las. Porque o povo não vai apoiar ordem, o povo não vai apoiar respeito, o povo não vai resgatar. Já agora falar com uma Força Armada, sequestrar presidente do CNE. Bom, jornalista, bacana. Mas me se punda voz. Mas quem está a segurar presidente do CNE? Será eu, ele manda força ali, comigo. Eles que não bicha presidente do CNE. Não repito, comigo. Quem não bicha, ele que não segura presidente do CNE. Polícia Ordem Pública, Guarda Nacional, não bicha presidente do CNE. Mas se militar vai sequestrar aquilo, ele é comigo. Através do CNE, e queria agir. Ministério Interior, e queria agir. Mas o presidente também tem a sua família. Família queria agir. Como é que o militar agora vai tomar? Vai levar na quartel 3 dias. O governo queria agir. E vai como a militar vai matar para divulgar resultado. A minha conta voz claro, militar que chega de matar lá, não quer se ficar o hotel. Ali não fiz. Para amanhã cedo, alguém liga, ela falar como fala general como nem militar que não vai ao hotel para matar. Alguém fiz. Vai acabar mandando nem militar. Acaba mandando nem militar. Militar acaba. Como é que é possível militar que participa nas coisas tudo não vai virar resultado? Ainda não está convidado para matar que coisa não é. Ele não está convidado para matar onde a gata não faz. Mas como é que militar não consegue tocar, não está roubando a eleição, não dá outra. Mas se para os jornalistas, Força Armada está firme, não repito, está firme para defender esse espaço. E não vai permitir nem ameaça qualquer alguém. Força Armada de Guiné-Bissau tem a capacidade de identificar gente perturbantes ou perturbadores. E não fácil, não conta voz claro. Perturbadores têm que ser identificados. Qualquer problema na Guiné-Bissau, Força Armada não responde, não conta voz. E
ninguém que põe paz na Guiné-Bissau. É que primeiro que põe paz na Guiné-Bissau. A nós que seja paz, a nós. Ninguém que tem paz na Guiné-Bissau. É nascer claro para você. Força Armada passa humilhação. Manga de ano atrás. E ninguém que está jogando em cima pegador. Mas por quê? E chega um momento não fala justa. Não garante paz. Para por ir jovem por estudar. Perindino. Ele fica culpado. Se não tem a culpa, ele fica culpado. E nasce, pede essa cabeça. Pede essa família. Pede esse irmão. Esse é o problema que nós põe na nossa cabeça. Está vendo que ele comanda desde que vai assumir a responsabilidade. Prioridade jovem para a formação, para a capacitação. Não manda gente fora, manga dele na estudar. Mas a mim se aproveita para falar, jornalista. 5 anos militar, cara, e manda paz, tranquilidade. Mas não conta vos como militar, cara, permite mais perturbação na terra para ter esse problema acabado. E militar não segura é paz. Militar não segura. Jovem, mas segura é paz. Morre. Morre. Se alguém sai na rua, vou prender, não dá guarda levar. Vou fazer não dá guarda levar. Ok. Então lá, não quer ter mais nada a perder. Se alguém vai apanhar na rua com a arma, e na mesa, não dá guarda levar. Então lá, acaba. Ponto final. Jornalista, essa é a minha palavra, me se fala vos como. Não cabe mais nada perturbar a terra. Força Armada tem a nós que não conta vos. Não continua de missão. Força Armada conhece missão que está contemplada, consacrada na Constituição da República. Força Armada conhece missão que está na livre defesa. Não tem Lubova, não continua de defesa.